Essa mensagem, irmãos, tem como título aí As Bênçãos Proféticas de Jacó a seus filhos, ó Senhor Jesus. Essa mensagem, irmãos, ela teve uma grande introdução, porque nós sabemos que quem conduz as coisas são o Espírito, né? O próprio Senhor que conduz. E Ele que nos direciona qual é a vontade dEle, o que está no coração dEle, o que Ele quer falar para nós, né? E através dessa direção do Espírito, Ele nos deu a direção de falar um pouco sobre a história da igreja, do começo da história da igreja, né? Por volta do século XVI, a igreja tinha chegado numa situação muito triste, numa situação degradante. Não havia mais quem buscasse o Senhor. Não havia mais pessoas que buscassem a palavra, que tinham apreço pela palavra, né? O povo acabou, naquela época, seguindo os ensinamentos, né, de uma profetisa que se chamava Jezabel, e eram uns ensinamentos totalmente contrários à vontade do Senhor e à palavra e o que, de fato, ele queria falar, né? E os filhos de Deus daquela época estavam totalmente perdidos, estavam numa baita escuridão, né? Ó Senhor Jesus. Porém, Deus usou uma igreja da época, que foi a igreja de Sardes. Ele escreveu, através do apóstolo Paulo, uma carta à igreja de Sardes, né? Para que fosse provocado uma reação naquela igreja, né? E nos filhos de Deus, para que eles fossem despertos, né? À verdade, à palavra, né? Ter um apreço pela palavra do Senhor, né? Aí, enfim, aconteceu naquela época, né, da igreja de Sardes, a reforma protestante, né? No entanto, né, conforme registrado aqui em Apocalipse 3:1, a gente vai ler, a igreja em Sardes, ela despertou, porém ela se apegou à doutrina e aos ensinamentos. E tudo que foi baseado ali em doutrina e ensinamento, eles acabaram entrando numa discussão e ficaram naquela discussão de quem sabia mais, de quem entendia mais da Bíblia, e a igreja tinha uma aparência de que estava viva, porém ela estava morta. Ó Senhor Jesus. Vamos ler aqui o registro disso aqui, está aqui em Apocalipse 3. Apocalipse 3:1, deixa eu ver esse aqui. Ó Senhor Jesus. É aqui mesmo. O anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha que situação, irmãos. A igreja em Sardes, ela era para ter um despertar, porém, ela tinha uma aparência de que estava viva, mas ela estava morta, porque ela estava presa àquelas doutrinas, a discussões religiosas, e foi uma igreja que não avançou, porque ela não estava seguindo de fato o Espírito do Senhor, o que o Senhor estava conduzindo para ela, né? Ó Senhor Jesus, né? E isso, irmãos, a gente precisa estar atento a isso também, para a gente não cair nessa condição, né? Quando a palavra do Senhor vem até nós, não vem com o objetivo de trazer conhecimento para nós, ou até mesmo discussão. Ah, eu sei mais que o Lucas, eu entendo mais que a Bíblia que ele ou ele entende mais que eu, não. Mas o objetivo da palavra, irmãos, é trazer vida para nós. É trazer uma transformação dentro de cada um de nós, né? Para transformar o nosso coração. Esse é o objetivo real da palavra, né? Ó Senhor Jesus. Mas aqui, irmãos, se a gente se atentar aqui no versículo 1 de Apocalipse 3, ele fala aqui, quem fala com a igreja aqui é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ó Senhor Jesus, né? Bom, aqui, irmãos, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que Deus é esse que tem os 7 Espíritos, né? E ele procura hoje ele procura pessoas que sejam as estrelas, que brilhem na escuridão. De fato, se a gente olhar naquela época, existia uma escuridão, porque o povo estava perdido, estava nas sombras, né? Estava vivendo numa condição de morte, né? Porque ninguém buscava verdadeiramente a Deus. E hoje, se a gente for comparar aquela época de Sardes com a época de hoje, nós vemos que no mundo está assim também, o mundo está uma escuridão. As pessoas estão buscando cada vez mais as suas coisas, os seus interesses, e até brigando e guerreando por conta disso, por conta de seu benefício próprio, né?
E muitos não querem saber de Deus, né? Não tem essa preocupação com as coisas de Deus e com o reino de Deus, né? Mas o Senhor procura pessoas, porque Ele sabe que dentro, como Ele sabia que existia naquela igreja de Sardes, ainda pessoas, né, que pudessem ser essas estrelas, né, que brilham na escuridão, essas pessoas estavam ali. Hoje também, da mesma forma, nesse mundo, tem pessoas também. O Senhor procura aqueles que brilham na escuridão, aqueles que são a estrela do Senhor, aqueles que traz luz no ambiente de trevas, né? E hoje também nós temos essa oportunidade, irmãos, de ser essa estrela, né? De ser essa luz no ambiente que a gente tiver. Onde a gente pisa, irmãos, a planta dos nossos pés, quando a gente leva Cristo à frente, irmãos, a gente é essa luz. A gente é luz na escuridão. Às vezes a pessoa chega até nós e a gente não entende muito bem, né? Às vezes vem uma pessoa e fala, poxa, eu tô... E despeja, né, aquela avalanche de coisas negativas, de coisas ruins, de lamentos, de tristeza para nós. E às vezes a gente fala, poxa, mas por que essa pessoa veio desabafar para mim? Por quê? Porque o Senhor quer nos usar como luz na escuridão na vida daquela pessoa, né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos possa achar apercebidos para ter essa sensibilidade de quando surgir uma situação dessa, ou até mesmo no ambiente onde a gente estiver, no trabalho, no nosso dia a dia, no nosso convívio social, a gente possa ser essa luz que leva essa luz que leva luz para as trevas, né? Ó Senhor Jesus. Bom, aqui também em Apocalipse 1:16 fala um pouquinho mais dessa luz, né? Dessa estrela, dessa luz que brilha na escuridão. Vamos ler aqui. No versículo 16, ó Senhor Jesus, diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui, irmãos, aqui é uma imagem, né? Uma visão do trono de Deus, né? E isso acontecia, né? E essa palavra aqui que sai como uma espada afiada aqui, uma espada de 2 gumes, que sai da boca aqui, é a própria palavra de Deus quando ela chega a cada um de nós, né? A palavra, ela tem um objetivo, ela não tem ela não vai sem função. A palavra do Senhor, ela tem a função de edificar a obra de Deus aqui nessa terra, né? Ela tem um destino e tem um objetivo, que é trazer o próprio Senhor aqui nessa terra, né? E aqui também em Apocalipse 1, no 4, ó Senhor Jesus, amém. Diz assim, João, as 7 igrejas que se encontram a Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Ó Senhor Jesus. Esses 7 espíritos aqui, irmãos, essa imagem, né, que João teve do trono de Deus, né, esses 7 espíritos mostram que é o Espírito do Senhor pronto para agir por toda a terra. Qual que é a função desses 7 espíritos na terra? Esses 7 espíritos que saem do trono de Deus, irmãos, têm uma função e objetivo de alcançar toda a terra, de ganhar essa terra para Deus. O Senhor, ele precisa ganhar toda essa terra para Deus, e o evangelho precisa ser alcançado a todas as pessoas. Enquanto um ainda nessa terra, sei lá, seja aonde for que ele esteja, não seja alcançado, não conheça o Senhor como Salvador da sua vida, não tem como o Senhor voltar. O Senhor disse isso para os discípulos antes de partir, que precisaria ser pregado o evangelho por toda a nação para que ele pudesse voltar. Então esse evangelho vai ser alcançado por meio desses 7 espíritos aqui, que representam aqui nesse sonho, nessa visão, né, de João, né, com 7 espíritos intensificados, né? Só que esses espíritos do Senhor, irmãos, o Senhor, a gente sabe que Deus é onipotente, onipresente, ele é o Deus todo-poderoso que criou toda a terra, todas as coisas, inclusive cada um de nós. Porém, para que esses espíritos do Senhor ajam aqui na terra, eles dependem que alguém execute a obra de Deus aqui na terra. O Senhor, ele tem o poder de fazer todas as coisas, mas hoje ele precisa de pessoas para que executem
por meio do agir do Espírito, desses 7 Espíritos intensificados aqui nessa terra, né? E essas pessoas, irmãos, são cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus, né? O Senhor precisa encontrar pessoas aqui na terra que tenham esse coração que coopere com Ele, esse coração diligente, esse coração que crê na palavra com fé. Quando a palavra vem até nós, irmãos, a gente tem que ter o coração aberto para que a gente crê nessa palavra com fé, guarde no nosso coração essa palavra e prontamente a gente pratica essa palavra, né? Não basta só ouvir a palavra e sair por um ouvido e entrar pelo outro. Essa palavra, irmãos, ela precisa trazer uma reação dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. De fato, essa palavra, irmãos, quando o Senhor fala conosco, hoje, essa palavra precisa queimar no nosso coração. E quando essa palavra ela queima no nosso coração, o que acontece? A gente coloca em prática. Porque essa palavra nos incomoda, fala, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. O Senhor está falando comigo, Ele quer que eu haja, Ele quer que o Espírito de Deus está saindo do seu trono com força e eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado só ouvindo, né? Eu preciso ter uma reação, né? E essa reação, irmãos, só depende de cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus, Deus, irmãos, ele tinha uma esperança, né? Naquela igreja lá em Sardes, né? Ele tinha uma esperança que alguém ouvisse essa palavra que sai da sua boca como uma espada afiada e que pudesse prontamente executar, né? Porém, né, infelizmente nós sabemos que a igreja em Sardes, ela não teve essa reação, né? Ó Senhor Jesus. E hoje o Senhor conta com a igreja em Filadélfia. Ó Senhor Jesus, quem que representa a igreja de Filadélfia, irmãos? Somos cada um de nós. Nós hoje somos a igreja em Filadélfia. Essa igreja que vai trazer o Senhor de volta. E o Senhor, Ele deseja contar com cada um de nós, né? Contar comigo, contar com você. Por isso que a gente está aqui essa manhã. Por isso o Senhor nos trouxe aqui. Por isso o Senhor nos trouxe para a igreja, né? Para que quando essa palavra fosse falada através de cada um de nós, ela tivesse um impacto, tivesse uma reação, né, nos nossos corações, né? Ó Senhor Jesus, aqui, ó, mais um pouquinho sobre isso, Apocalipse 3, o 7:8 diz assim, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia. Ó, essa mensagem, irmãos, é para nós, tá? Essa mensagem aqui escrita em Apocalipse 3:2. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem é esse? Esse é o próprio Deus, é o próprio Senhor, né? Ele tem o poder da chave de Davi em suas mãos, né? Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui é muito claro que essa palavra está direcionada para essa igreja, né? Para essa igreja em Filadélfia. E essa palavra aqui, irmãos, em contrapartida, é uma palavra de encorajamento, porque mostra aqui, pelos versículos, que a igreja de Filadélfia aqui, ela tem pouca força aqui, ó. Está aqui, ó. E o Senhor falando, olha, eu sei que vocês têm pouca força, que vocês não são muitas pessoas. Vocês têm pouca força, né? Pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra. Ó Senhor Jesus. Então a gente vê aqui, irmãos, a importância de nós guardarmos a palavra do nosso coração. Então a gente guarda essa palavra. E aqui, o segundo ponto é não negar o nome do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, se a gente toma essa atitude, né, de guardar a palavra, de não negar o nome do Senhor, a gente se torna exatamente esses trabalhadores que o Senhor precisa para guiar esses 7 espíritos por toda a terra, esses 7 espíritos do Senhor, que são o quê? São os trabalhadores, né, da última hora, né? Ó Senhor Jesus, né? O Senhor, aqui, irmãos, Ele também nos encoraja dizendo que mesmo que a gente, diante de toda essa situação, que a gente enfrente barreiras, que a gente seja poucas pessoas, que a gente tenha pouca força, a gente tem o quê? Uma porta aberta, irmãos. Ó Senhor Jesus, a gente tem uma porta aberta diante de nós, a qual ninguém pode fechar. Ó Senhor Jesus, a irmã Cristina compartilhou conosco aqui da experiência ontem que ela teve, nós tivemos com alguns irmãos que foram para Sorocaba, a gente teve a oportunidade de sair para as ruas
de orar pelas pessoas, abençoar a vida das pessoas, levar esse evangelho, levar esse Espírito do Senhor para percorrer toda a terra, né? E o que aconteceu? Eu creio que no começo, como ela disse, deu aquele frio na barriga, sabe o que é, irmãos? Dá também em mim, por quê? Porque a gente acha que a porta está fechada. A porta do coração das pessoas na rua, a gente acha que está fechada para o evangelho. Está fechado para o Senhor, mas não, porque aqui, ó, o Senhor disse para nós aqui, ó, a igreja em Filadélfia, diante de ti eu tenho posto uma porta aberta. Então, irmãos, a porta do coração das pessoas está aberta. Só depende de nós. Se existe uma porta, se essa porta está aberta, é para quê? É para que alguém entre. É para que o evangelho entre. E esse alguém é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo na vida da pessoa. Aí esse evangelho entra, Cristo entra na vida da pessoa e causa uma transformação, causa uma reação no interior da vida dessa pessoa. Um dia eu tive esse encontro. Eu jamais, nunca na minha vida imaginaria estar aqui falando para alguém. Mas graças ao Senhor, por meio do evangelho, por meio dessa igreja com pouca força, fraca, com poucas pessoas, o evangelho chegou até mim, me alcançou e tomou meu coração e hoje eu estou aqui. Hoje eu não consigo ficar sem isso. Hoje eu preciso dessa palavra, porque essa palavra, irmãos, ela me renova, ela traz vigor para mim, ela traz esperança. Esperança que não se limita a essa terra, irmãos. Que esperança que nós temos aqui nessa terra? Temos alguma esperança? Irmãos, não temos. Que esperança? A gente não tem. Imagina esse povo que vive em guerra, que esperança esse povo tem? Imagina o pessoal lá da guerra lá do Iraque, lá, o pessoal da Rússia, estão lutando sei lá quanto tempo. Que esperança que esse povo tem? A essa terra, a governo, a política, não tem nenhuma esperança, irmãos. A nossa única esperança é em Cristo Jesus. Porque Ele é a esperança da glória. Ó Senhor Jesus. Porque Ele não se limita a essa terra, irmãos. Limita a um plano celestial. Para onde Ele quer nos conduzir. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos quer nos conduzir para uma esfera diferente já. Hoje, humanamente, a gente tem que ficar aqui. A gente vai ter que cumprir nossa missão aqui na terra. Mas um dia, quando o Senhor voltar, Ele vai nos levar para um plano celestial. E nesse plano, a gente vai ter uma vida eterna. Aí vai acabar tudo. Toda tristeza, toda dor, toda fome, tudo. Aí tudo acabou. Aí a nossa preocupação, na realidade não vamos ter preocupação, né? Vai ser só desfrutar da presença do Senhor, né? E Ele desfrutar da nossa, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, né? Porque hoje a gente tem uma porta aberta e ninguém pode fechar, né? O que cabe a nós, irmãos? O que cabe a nós? Guardar essa palavra aqui, ó. O que é guardar essa palavra? É ouvir essa palavra com diligência. Quando a gente ouve essa palavra, a gente guarda ela. O que a gente guarda? O que a gente guarda na sua vida? O que você guarda na sua vida? O que é o quê? O que tem valor, na verdade? O que é precioso, né? Eu não vou guardar algo que... Um papel amassado. Eu vou guardar? Não, normalmente eu vou jogar no lixo. Né? Um resto de alguma coisa eu vou jogar no lixo. Por quê? Porque não tem valor. Mas o que eu guardo no coração? O que tem valor. Então, irmãos, a palavra do Senhor ela precisa ter valor para nós, né? Porque quando a palavra tem valor, a gente guarda ela no coração e a gente prontamente faz o quê? Executa ela como uma ordem. Porque a palavra do Senhor, ela vem, a gente guarda, a gente crê com fé nessa palavra e depois a gente pratica essa palavra. Fala, poxa, eu preciso executar essa palavra. O Senhor está me chamando, eu não posso ficar alheio a tudo isso, né? E aqui, o segundo aspecto é não negar o nome do Senhor. O que é não negar o nome do Senhor? É a gente reconhecer que a gente é apenas canais do Senhor. Que quem vai falar, quando a irmã Cristina saiu lá na rua, quando a irmã Neide saiu, quando a irmã Marta saiu, quando a irmã Sônia saiu, quando os irmãos saíram ontem, não era eles. Porque eles têm pouca força. Eles não têm capacidade. Eu saí, eu também não tenho capacidade. Eu não tenho força. Eu sou fraco. Mas o Senhor é comigo. O Senhor deixou uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, né? Ó Senhor Jesus. E através, irmãos, o quê? Da nossa fé na palavra do Senhor, o que vai acontecer? A gente vai ser instrumentos do Senhor, úteis para o Senhor nos usar para a sua obra, né? Ó Senhor Jesus, né? Por isso é tão importante, irmãos, a gente inculcar essa palavra no coração, a gente acompanhar de perto o que o Senhor tem falado conosco, dar atenção para essa palavra, né?
Eu sei que tem muita coisa, irmãos, no mundo que distrai a gente. Eu tenho, durante a semana, esses dias algum irmão me ligou, não lembro quem foi, eu demorei quase o dia inteiro para responder ao irmão. Falei, irmão, desculpa, porque durante o dia é muito difícil, eu não olho meu celular pessoal, porque eu estou tomado com o celular da empresa, com as coisas do meu trabalho, entendeu? Então o mundo, ele quer, de fato, fazer isso, irmãos, nos oprimir, sabe? Nos colocar numa condição que a gente não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para as coisas dele, né? Mas, graças ao Senhor, o Senhor, ele nos dá essa oportunidade todos os dias de ouvir sua palavra, porque sua palavra se renova toda manhã. Então, toda manhã a gente tem o alimento diário, a gente tem imersão, a gente tem os hinos que os irmãos postam. Então, todos os dias a gente tem a oportunidade de renovar, né, o nosso coração através da palavra do Senhor, né? E essa palavra, hoje ela é acessível para nós, disponível, né? A todo momento a gente pode acessar ela, né? Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, em Apocalipse 4, vamos continuar aqui em Apocalipse, diz assim, no versículo 3, 4, do 3 ao 5, diz assim, e esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, e são os 7 Espíritos de Deus. Eu não sei se você conseguiu uma imagem que eu mandei? Eu acho que eu mandei para o Justino. Você chegou a ver, irmão? Mandei uma imagem. Eu vou mandar para você, Fran. Aí você tenta projetar aí para os irmãos. Eu mandei uma imagem aqui de mais ou menos como seria aqui. Eu pedi ajuda para a IA me dar uma mensagem, uma imagem aqui de como seria esse trono, né, saindo relâmpagos, vozes, trovões aqui. Depois eu mandei para a irmã, ela vai projetar lá, para vocês verem mais ou menos como que é isso, né? E só que o que acontece, irmãos? No trono do Senhor aqui, no versículo 5, diz que tem relâmpagos, vozes, trovões. O que você imagina? Você imagina que vocês já viram, todo mundo, é claro, já viu um dia que está chovendo bastante, né? E que está trovoando, relâmpago, tudo, né? Parece que o céu tá em plena atividade, não parece? É bem... É até difícil, você fica esperando, né? Na hora que dá um raio, você fica esperando vir o trovão, né? Fala, vai vir um raio, depois vir o trovão, né? Então você fica naquela expectativa, né? Dá um pouco de temor, né? Medo, né? Quando a noite está assim, tempestuosa, né? E é mais ou menos assim, né? Então você imagina isso misturado com 7 tochas de fogo ardendo, com os Espíritos de Deus se movimentando. Eu não consigo nem imaginar essa imagem. Eu pedi até para a IA criar, ficou mais ou menos, mas eu acredito que seja muito mais impactante que isso, né? Só que acontece, irmãos, a gente vê aqui que o Espírito de Deus, ele está pronto, em atividade, e ele quer agir, e ele quer alcançar toda a terra. Porém, para que ele alcance toda a terra, ele precisa de alguém aqui na terra que esteja pronto para ouvir a voz do Senhor e para tomar esse Espírito do Senhor e agir, e partir e fazer e cumprir o objetivo que Deus deixou a cada um de nós, né? Cumprir o propósito, né? Porque essa palavra, irmãos, esse Espírito, ele tem um objetivo, que é alcançar toda a terra. Ó Senhor Jesus, né? E o Senhor, irmãos, isso é para a gente se lembrar disso, né? Poxa, mas como que eu vou ter essa reação? Eu não consigo entender bem, eu não consigo reagir a essa palavra. Mas se a gente olhar para o que a gente acabou de experienciar aqui nessa manhã, a gente lembrou o quê? Da morte do Senhor. Tem um fato mais marcante e um gesto tão grande de amor como o Senhor fez por cada um de nós, irmãos. O Senhor fez a parte dele. Ele veio, morreu na cruz, cumpriu toda a obra, todos os requisitos de Deus, morreu sem nenhum pecado, por amor a mim, pecador, falho, que pode sair daqui na esquina e pecar. Nós somos assim. Não, nessa imagem não. Nós somos assim, irmãos, somos pecadores, falhos. Então o Senhor veio aqui na terra e Ele fez toda a sua obra, sabe, por cada um de nós. Ele se arriscou, né?
ele cumpriu todos os requisitos de Deus para nos salvar. Só que agora cabe a nós a tomar essa atitude. O título da mensagem, se você olhar até agora, eu nem falei do título, mas tem tudo a ver. Sabe por que tem a ver, irmãos? Porque está falando aqui das bênçãos proféticas de Jacó a seus filhos. E a gente sabe que essa descendência aqui de Abraão, olha lá, irmãos, olha a imagem. Dá uma olhada nessa imagem, irmãos. Os anciãos lá no fundo, esse monte de tocha, é arco-íris, é relâmpago, é trovão, não tem som, né? Mas essa imagem é muito representativa, tanto que você vê ali, que você não consegue nem ver o rosto dessa imagem de Deus lá. Sabe por quê, irmãos? Porque nos olhos de Deus são como fogo. Você imagina olhos de fogo? Eu não consigo imaginar olhos de fogo, né? Não tem nem como a gente olhar, né, para os olhos de fogo, né? Mas esses olhos do Senhor, com olhos de fogo, sabe para que é? É para que esse fogo alcance o meu coração, alcance o seu coração. Então, quando a gente olha para o Senhor, para essa imagem do Senhor com olhos de fogo, querendo agir, querendo alcançar toda a terra, porque Ele precisa voltar, o meu coração precisa arder, meu coração precisa queimar. Senhor Jesus, precisa queimar meu coração pelo Evangelho, pelo Senhor, pelas pessoas lá fora que estão precisando também, pelas essas pessoas que também querem fazer parte disso, dessa manifestação da glória do Senhor, né? Senhor Jesus, né? Judá aqui, que é o contexto da mensagem, ele teve essa atitude, irmãos. Ele se arriscou. Ele podia ser morto na hora por Faraó. Na hora que ele falou assim, não, mas não, ele tomou a frente para proteger o seu pai, né? Judá, né? Para representar Jacó, o seu pai. Por que ele fez isso? Porque Jacó representa o próprio Cristo, que é a vontade de Deus aqui na terra. Então o que ele fez? Eu vou proteger meu pai porque é a vontade de Deus aqui na terra, a minha descendência, né? E nós aqui, irmãos, nós temos esse também, nós temos esse compromisso, né? De lutar pelo reino de Deus, de ser essas ferramentas, né? Senhor Jesus, Cristo, irmãos, ele é o leão da tribo de Judá, né? E ele é conosco, conforme a gente leu nos versículos, né? Hoje ele vai à frente de cada um de nós. Então, quando a gente abre a boca para falar do Senhor, não é nós que estamos falando, é o próprio Senhor. A gente não é capaz de nada disso, a gente não tem, né, intrepidez nem autonomia para nada. Mas quando a gente pisa os pés de qualquer lugar com o nome do Senhor na frente, Ele vai à frente. Ele vai abrindo as portas, e Ele vai, e através da sua palavra, Ele entra no coração das pessoas, e o coração das pessoas vão arder pelo Evangelho, e elas vão conhecer o Senhor, e a vida das pessoas vão ser transformadas. Por quê? Porque Cristo transforma a nossa vida. Ele é o único, irmãos, que pode nos transformar. Ainda tem muita impureza dentro de mim, dentro de você, que precisa ser removida ainda. E qual é o meio disso ser resolvido? É pela palavra do Senhor. É essa palavra que vem como fogo. Ela tem um objetivo, ela age como água, ela nos limpa, né? Ela nos purifica de todo mal, mas também ela vem como fogo. Para quê? Para limpar as impurezas, para tirar tudo que não é do Senhor de dentro do nosso coração, né? E nos tornar puros diante do Senhor, né? Para que a gente possa se apresentar diante dele, né? Senhor Jesus. Aqui, continuando em Apocalipse, no 9:10, diz assim: e entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto com o teu sangue, e com o teu sangue comprastes para Deus. Aqui, irmãos, aqui é Cristo. Ele é o único digno de abrir os 7 selos, né? Por quê? Porque ele comprou cada um de nós com alto preço lá na cruz, com seu sangue, né? Ele cumpriu todos os requisitos de Deus, né? Para Deus, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, o constituísse reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Aqui, irmãos, já está falando da era vindoura, de quando o Senhor voltar e Ele buscar os seus, né? Esse povo aqui de toda tribo e língua e nação. Isso quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que o Senhor, Ele é inclusivo, Ele quer alcançar todos. O Senhor não faz escolhas, Ele não faz acepção de pessoas. Então, irmãos, aquela pessoa lá fora, de repente na rua, que você acha que não tem esperança para Deus, tem sim. Ontem o irmão Bento, ele não está aqui para compartilhar, não sei se ele compartilhou ontem, mas ele teve a oportunidade de entrar
numa casa de artigos religiosos, de umbanda, tudo. E assim, e ele ficou um pouco temeroso, os irmãos também, de entrar lá. Só que aí, na imersão de ontem, está dizendo assim, ó. Olha isso, irmãos. Olha como a palavra ela vem de encontro, irmãos. Sabe? A palavra do Senhor não é um ensinamento aqui, ó. No ponto aqui, ó, 3 diz assim: Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele venceu tudo por sua morte e ressuscitou e comprou para Deus os que procedem de toda a língua, povo e nação. O que está dizendo aqui, irmãos? Que Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele comprou todos. Ele não foi na cruz só pelos meus pecados ou pelo de vocês, não. Foi pelo pecado de todos. Ele comprou todos. Todos na terra. Só que aí cabe a pessoa escolher, aí o livre-arbítrio. Aí o irmão Bento fala, não, vou entrar lá porque tem uma pessoa lá que é de, sei lá de qual de tribo, de qual nação, de qual povo, mas o Senhor comprou ela com seu sangue. E ela precisa conhecer o evangelho. Eu não posso deixar ela de fora. Eu não posso fazer isso. Tá vendo, irmãos? Amém. Amém. Ah, sim, amém. 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 Irmãos, olha que bênção, irmãos. O evangelho do reino chegou até a Jéssica. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu não estava e não vi a mensagem, tá? Amém. 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 Amém, Senhor Jesus. É, irmãos, é a capacidade do Bento, é a minha, é da irmã Neide. Não, irmãos, é o Senhor. É os 7 Espíritos do Senhor percorrendo toda a terra. Ele tem esse poder. Nós não temos. Nós nem queremos ir, sair para a rua. Porque a nossa vergonha, o nosso medo, o nosso frio na barriga, né? Como a irmã Cristina disse, e é assim mesmo, irmãos. Eu já saí muitas vezes, mas toda vez que eu saio me dá dor de barriga. Ó Senhor Jesus, por quê? Sim, ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aí, irmãos. Ó, o Senhor veio para quê? Para libertar os cativos. O Senhor ia onde? Onde que ele ia procurar as pessoas? Ele ia nas ruas, nas encruzilhadas, em quem estava precisando, irmãos. E todos estão precisando lá fora. Todos estão precisando. A pessoa que está lá no seu ambiente de trabalho está precisando. Sabe? E quando a gente sai, irmãos, é um encorajamento para nós. É o que a irmã Cristina falou, de fato, quem é ganho somos nós. Somos nós. Não é, as pessoas também são ganhas, sim, é claro, mas nós também somos edificados juntos. Né? Juntos nós somos um pouco mais transformados, né? Pelo Senhor, ó Senhor Jesus, né? E aqui, irmãos, aqui em Apocalipse 6, já estou no final, tá, irmãos? É o último versículo, tá? Apocalipse 6, 1, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ó Senhor Jesus, aqui, irmãos, esse cavalo branco, sabe o que é o cavalo branco? É o evangelho do reino. Esse evangelho que foi pregado ontem pelas irmãs. Por toda a terra está sendo pregado, para alcançar toda a terra. E ele veio para quê, irmãos? Ele veio com qual objetivo? Ele veio vencendo e para vencer. Ó Senhor Jesus, e esse evangelho, irmãos, esse primeiro cavalo vai desencadear cada um deles para que o Senhor possa voltar. Então, daqui para frente, irmãos, o start, é a pregação do evangelho do reino, para que todos os acontecimentos aconteçam.
que o Senhor possa voltar, irmãos. Irmãos, olha, meu sentimento, irmãos, é de desespero. Vou ser sincero para vocês, irmãos. O Senhor está voltando, irmãos. Não dá mais tempo. A gente precisa despertar junto, irmãos. Eu preciso despertar. Eu não posso ficar passivo durante a semana e ser ativo só de final de semana, irmãos. Falando de mim, tá, irmãos? Eu não posso. Eu preciso ser ativo todos os dias. Eu preciso, quando esse Espírito do Senhor olhar, quando o olho do Senhor estiver queimando como tochas de fogo, e eu olhar para o Senhor, meu coração precisa arder, irmãos. Precisa arder pelo Senhor e pelo Evangelho. Eu não posso ficar parado. Senhor Jesus, por isso, irmãos, é tão importante a gente estar perto da palavra. O único meio, irmãos, desse coração nosso pegar fogo é pelo contato da palavra. Se eu não tenho contato com a palavra, não tem como meu coração arder. Porque meu coração vai estar ardendo para as outras coisas, para os meus interesses, para as minhas preocupações, para o meu sustento, seja lá para o que for. Irmãos, é promessa do Senhor. O Senhor prometeu, Ele vai cuidar de tudo. Só que a gente precisa reagir. Senhor Jesus, a gente precisa trazer mais materiais para a edificação da igreja do Senhor. O Senhor tem um lugar o quê? De descanso. Um lugar de habitação. O Senhor quer descansar, irmãos. Quer descansar conosco toda uma eternidade. Só que para isso acontecer, a gente precisa estar com o coração queimando. Eu preciso estar com o coração queimando, irmãos. Pelo Evangelho, pelo Senhor, por Sua palavra. E o importante, irmãos, é diferente. Fala um negócio para mim. É diferente quando a gente olha um no olho do outro? É diferente. Se eu tivesse de costas para vocês falando, qual seria o impacto? Não seria diferente? Quando a gente olha assim, face a face, o impacto é o outro. Quando a gente olha para os olhos do Senhor, como que a gente olha para os olhos do Senhor? Quando a gente está perto da palavra. Porque aí, de fato, essa palavra vai queimar dentro de nós. E vai causar uma reação. Pode ter certeza, irmãos. Eu falo por experiência minha ontem. Ontem a gente não era nem para sair de casa para ir para lá. Porque a gente ligou o carro não pegou. A gente ficou meia hora tentando fazer o carro pegar e o carro não pegava. Graças ao Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de ter 2 carros. Aí eu peguei outro carro, que é menor, né, que não cabe 7 pessoas, mas fomos, pela fé fomos. Com todo mundo, com os bebês no colo e fomos. Sabe? Mas amém porque eu fui. Porque lá eu fui mais edificado, porque lá o Senhor fez meu coração arder. E me lembrar, e todos os dias cada vez que eu estou mais perto da palavra, meu coração arde, irmãos. Mas se eu estou distante, não arde. Porque eu estou preocupado com as minhas coisas. Então, irmãos, é esse o sentimento que eu quero deixar para os irmãos. Vamos estar próximo da palavra. Não vamos perder a oportunidade, irmãos. Sabe? De ir para os lugares, de tem alguma coisa da igreja, irmãos? Tem algum evento? Seja lá o que for, irmãos. Vamos, irmãos. Vamos fazer. Vem ver aqui. Vamos fazer. Não tem cozinha ainda, irmãos. Não dá. Não tem. A gente pede marmita. A gente faz cachorro-quente ali. Um irmão oferta o pão, outro oferta a salsicha. Faz uma noite de cachorro-quente. Faz um louvorzão. Traz pessoas. Vamos fazer nossa parte de algum jeito. Sabe, se não dá para sair, a gente sai aqui 15 minutinhos antes de começar o louvor e chama, vamos lá, comer um cachorro quente com a gente lá e vamos louvar o Senhor. Vamos fazer, a gente precisa ter atitude, a gente precisa despertar, irmãos. Sabe, é esse o sentimento. E ontem, o último, para concluir, que já deu horário, eu estava em casa, né? Eu estava até meio cochilando no sofá, que a gente chegou meio tarde. Estava eu e o Gustavo ali, sentado assistindo TV, eu nem estava assistindo, estava meio cochilando. Aí a Helena estava lá fora. E ela estava lá fora e começou um barulheira. Um barulho de flauta, um barulho de batuque lá fora. E ela cantando, Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus, amém. Do nada, irmãos. Aí eu falei, poxa vida, né? Ela brinca na frente de casa com as amiguinhas dela e ela estava ali com as amiguinhas dela. Uma das amigas. Aí depois eu perguntei para a filha, o que estava acontecendo lá fora? A gente estava lá. A gente estava lá fazendo igreja de guerra, só falando, Senhor Jesus, amém, só. E ela repetia, ela falava, e a outra criança tocava flautinha e o outro batia. Entendeu, irmãos? Então, o que isso quer dizer? É estar perto da palavra, irmãos. Aí o que acontece? Aí o Espírito do Senhor consegue agir. E contagia todo mundo, contagia a criança, o velho, o adulto, seja lá quem for, quem está perto, entendeu? Amém?
Jesus é o Senhor.